Olá, então a gente vai iniciando a unidade de sistema digestório. Na verdade, essa unidade aqui eu vou subdividir essa aula em 3 vídeos e com esses 3 vídeos eu vou fechar a unidade de sistema digestório. Então, na primeira parte da aula eu vou falar de aspectos gerais do sistema digestório. Vou falar um pouco mais específico sobre a detecção de alimentos. Eu vou discutir rapidamente o sistema olfatório, que é importantíssimo na detecção de alimentos. Depois eu vou discutir alguns aspectos relacionados a algumas moléculas que não podem ser digeridas pela maior parte dos animais, moléculas que não são digeridas porque os animais não têm enzimas digestivas para fazer tal digestão, ou moléculas que não são digeridas por causa de uma alteração ontogenética, ou seja, durante o desenvolvimento na produção de enzimas digestivas. Depois eu vou entrar em falar sobre o sistema digestório de animais simples, como esponjas e quinidários, e falar de sistemas digestórios incompletos, ou seja, somente com boca. Na segunda parte da aula, eu vou falar sobre sistemas digestórios completos e a gente vai começar a discutir especializações do sistema digestório, especificamente na região do trato gastrointestinal anterior ou proximal. A gente vai falar de especializações observadas no estômago, né? No estômago, o estômago, essa porção ácida do trato gastrointestinal. Então, vamos discutir bastante várias especializações observadas nessa região do trato gastrointestinal. E na terceira parte da aula, para finalizar, eu vou falar de especializações observadas no trato gastrointestinal médio, ou seja, a porção de finalização da digestão química e de absorção dos nutrientes. O que a gente entende em fisiologia humana, na fisiologia de mamíferos, o que acontece no intestino delgado. Bem, em relação ao sistema digestório, para ter uma visão geral do processo, a gente pode dividir todo o processo em algumas etapas. Então, a gente vai passar agora por essas etapas aqui. A primeira etapa essencial é a detecção, na verdade, não dos nutrientes, mas a detecção do alimento. Detecção do alimento. E a detecção do alimento é feita pelo sistema sensorial. E o sistema sensorial mais ancestral que existe na detecção, não somente de alimento, mas é que é utilizado de uma forma muito importante na detecção de alimento, é o sistema olfatório, que faz parte de um processo que a gente denomina de quimiorrecepção. O sistema olfatório, na verdade, é a modalidade sensorial mais antiga, né? Mais antiga. E das modalidades sensoriais, dos sentidos especiais, é a única que, na verdade, existe uma aferência direta da informação olfatória para o sistema nervoso central, né? Para regiões superiores do sistema nervoso central. Todos os outros órgãos dos sentidos, o que a gente chama de sentidos especiais, na verdade, a aferência que existe no sistema nervoso central não é para a porção superior do sistema nervoso central. No caso do olfatório, isso acontece diretamente na região do prosencéfalo. É uma característica típica do sistema olfatório. O sistema olfatório ele é capaz de detectar substâncias químicas que a gente chama de substâncias químicas. Essas substâncias são chamadas substâncias odorantes, né? Odorantes. E se a gente considera os dois, tanto vertebrados quanto invertebrados, existem mecanismos similares na olfação. O sistema olfatório de vertebrados ele é composto por neurônios receptores olfatórios que estão localizados na mucosa nasal, que a gente vai ver daqui a pouco essa figura. E o número de neurônios receptores olfatórios vai variar muito, na verdade, tem uma grande variação que está ligada à capacidade olfatória dos animais também. Então, entre seres humanos, a membrana olfatória ela tem de 2 a 4 centímetros quadrados, né, de área. Já num cachorro, esse valor é muito maior, mais de 4 vezes maior, e no gato é maior ainda, pelo menos aproximadamente 7 vezes maior. E se a gente considera o número de células receptoras olfatórias nessa membrana olfatória, a gente percebe que cães têm
um número de células receptoras olfatórias que é extremamente alto, né? Extremamente alto, isso vai estar ligado à capacidade olfatória desses animais. Se a gente considera um rato, o número de células receptoras olfatórias é bem menor, e no ser humano, o número de células receptoras olfatórias ou neurônios receptores olfatórios também é menor, em torno de 12 milhões. Essas células receptoras olfatórias ou neurônios receptores olfatórios vão projetar essa informação olfatória, a aferência olfatória vai chegar numa região nos vertebrados que é chamado bulbo olfatório, que também vai ser mais ou menos desenvolvido de acordo com a capacidade olfatória do animal. Então, para ter uma noção da estrutura do sistema olfatório, no caso dos vertebrados, a gente percebe aqui nessa figura, mostrando o sistema olfatório de um cão. Então, na cavidade nasal, se a gente faz um corte aqui, a gente, mostrando a parte interna da cavidade nasal, a gente percebe que existe esse osso que é chamado lâmina cribriforme, que através desse osso, através da lâmina cribriforme, a gente percebe os axônios dos neurônios receptores olfatórios. Então, os neurônios receptores olfatórios têm o seu corpo celular no epitélio olfatório, que está dentro da mucosa nasal. Então, aqui tem o epitélio olfatório. O epitélio olfatório é composto, além das células receptoras ou neurônios receptores olfatórios, é composto também por células produtoras de muco. Então, esses neurônios receptores olfatórios vão projetar seus dendritos aqui para essa região, né, que é coberta de muco, e na membrana dos dendritos haverão as proteínas receptoras olfatórias de cada neurônio receptor olfatório. Então, as moléculas odorantes vão se ligar a essas proteínas receptoras olfatórias, isso vai gerar uma despolarização nesse neurônio receptor olfatório, que por sua vez, vai gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos através dos axônios dos neurônios receptores olfatórios até o bulbo olfatório. Então, dentro de cada bulbo olfatório, existe uma organização chamada organização em glomérulos. Essa organização de glomérulos é bem característica porque o que acontece é que cada célula receptora olfatória, né, o neurônio receptor olfatório, ele expressa somente um tipo de proteína receptora. E esses neurônios receptores olfatórios são organizados de forma que os neurônios receptores olfatórios que expressam um determinado tipo de proteína receptora, eles vão sempre se projetar para o mesmo glomérulo. Então, existe uma organização da projeção dos neurônios receptores olfatórios de acordo com o tipo de proteína receptora que tem na membrana dos dendritos desses neurônios receptores olfatórios. No caso, ao processo de transdução, está associado a um receptor associado à proteína G, né? Então, a molécula odorante, depois que se liga na proteína receptora odorante, é um receptor associado à proteína G. Isso vai gerar uma cascata de sinalizações dentro da célula, que eu não vou... se vocês já viram isso em fisiologia humana, vai gerar uma cascata de reações que, em última instância, vai gerar uma despolarização do neurônio receptor olfatório, que vai levar à geração de potenciais de ação. E como que é codificado, né? Se cada neurônio receptor olfatório tem somente uma proteína receptora olfatória, como que a gente consegue, ou os animais conseguem perceber uma variedade tão grande, né? Uma variedade tão grande de aromas? A variedade grande de aromas é percebida porque, embora cada neurônio receptor olfatório expresse somente um tipo de proteína receptora olfatória, a ligação das moléculas odorantes com essas proteínas receptoras olfatórias, ela pode acontecer de uma forma combinatória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um determinado aroma, por exemplo, esse aqui que é descrito como um aroma doce, herbáceo de madeira, ele vai ser a expressão de duas proteínas receptoras olfatórias que estão sendo estimuladas simultaneamente. Por exemplo, nesse caso aqui, esse aroma de ranço, azedo e adocicado vai ser a expressão de 6 proteínas receptoras olfatórias que estão sendo estimuladas simultaneamente. Como que pode acontecer esse estímulo simultâneo de várias proteínas receptoras olfatórias associadas a um tipo de odor? Isso acontece porque
As moléculas odorantes, elas têm diferente, cada molécula odorante, ela vai poder se ligar a mais de uma proteína receptora olfatória. Então aqui a gente vê um exemplo, né, mostrando tipo exemplo de chave e fechadura. A gente vê um exemplo mostrando 4 tipos de proteínas receptoras olfatórias. Então esse primeiro tipo de molécula odorante, ela tem a capacidade de se ligar a esses 2 tipos de proteínas receptoras olfatórias. Já nesse segundo exemplo aqui, essa molécula odorante pode se ligar a esses 2 tipos. No terceiro exemplo, essa molécula odorante pode se ligar a esses 2 tipos. Então, isso faz com que uma proteína receptora, uma proteína odorante, uma molécula odorante, melhor dizendo, ela tem a capacidade de se ligar a várias proteínas receptoras olfatórias. E essa ligação, essa combinação de ligações que vai ser, na verdade, entendida pelo sistema nervoso central como um determinado odor. Em artrópodes, né, o órgão olfatório, não existem narinas nos artrópodes, então no artrópodes o órgão olfatório está localizado nos apêndices cefálicos, nas antenas ou nas antênulas. Então, os neurônios receptores olfatórios, no caso, nos artrópodes, eles são cobertos por cutícula, né, e estão dentro de estruturas chamadas sensilas, ou seja, são formações, são projeções da cutícula para projeções da cutícula, e dentro de cada sensila existe um determinado número de neurônios receptores olfatórios. Essas sensilas elas são abertas para o meio externo através de poros, que vão permitir a difusão da molécula odorante para dentro da sensila. Então, quando a gente compara o número de neurônios receptores olfatórios, ele é tipicamente bem menor nos invertebrados. Então, numa drosófila existe cerca de 2.600 neurônios receptores olfatórios, em abelhas 30.000 neurônios receptores olfatórios. Aqui está a comparação com vertebrados, a figura que eu mostrei anteriormente. Então, a localização desses neurônios receptores olfatórios, aqui a gente tem exemplo de crustáceos, né? Estão localizados nas antenas, ou seja, no segundo par de antenas. No segundo par de antenas existem projeções, né, projeções de cutículas, está vendo aqui essas sensilas, essas projeções bem finas, e dentro de cada uma dessas projeções aqui vão ser observados neurônios receptores olfatórios. Então aqui em detalhe mostrando essas projeções localizadas nas antenas, melhor dizendo, e em cada uma dessas projeções vai haverá um orifício, né? Nesse caso aqui está localizado na porção apical dessa sensila. Então aqui com um pouco mais de detalhe, nessa figura esquemática, aqui nós vemos essas projeções, e dentro de cada uma dessas projeções nós observamos neurônios receptores olfatórios. Então cada esfera aqui é um núcleo de um neurônio receptor olfatório que está projetando aqui seus dendritos para dentro da sensila, e dentro da sensila aqui haverá a percepção olfatória através da difusão de uma molécula odorante para dentro da sensila, ou seja, para dentro dessa estrutura de cutícula. Essa informação olfatória, no caso de um crustáceo, que é esse exemplo aqui, vai ser projetada para uma região do cérebro, que é o chamado lobo olfatório, que o lobo olfatório de um crustáceo vai ter também, de uma maneira análoga ao que acontece no bulbo olfatório de vertebrados, ele vai ter uma organização também em glomérulos, ou seja, regiões glomerulares. Isso significa o quê? Que cada neurônio receptor olfatório que expressa uma determinada proteína receptora olfatória vai sempre projetar essa informação olfatória para um determinado glomérulo, de uma forma organizada. Aqui, no caso, a gente vê as mesmas sensilas equivalentes em insetos, né? Então, aqui um corte de uma antena, uma figura de microscopia eletrônica, e aqui a gente vê detalhes de uma sensila chamada sensila tricoide, que é, no caso, uma sensila olfatória observada nesse inseto. Então, aqui no exemplo em drosófila, os neurônios receptores olfatórios localizados tanto no segmento da antena,
né? E também, no caso, alguns receptores olfatórios são localizados no palpo mandibular. Essa informação olfatória vai ser projetada, ou seja, esses neurônios receptores olfatórios vão estar em sensilas, que pode ser sensilas tanto desse tipo tricoide ou desse tipo basicônica. Então aqui a gente percebe o neurônio receptor olfatório, vários neurônios receptores olfatórios dentro de uma única sensila, e esses neurônios receptores olfatórios vão projetar toda essa informação olfatória, no caso do inseto, para o lobo antenal. Então existe uma estrutura no cérebro de insetos, que é denominada lobo antenal, que é a que vai receber essa informação olfatória e vai processar a informação olfatória no caso de um inseto. De uma forma também organizada no lobo antenal, cada lobo antenal possui glomérulos, e cada glomérulo vai sempre receber informação de um determinado grupo de neurônios receptores olfatórios que expressam uma determinada proteína receptora olfatória, que estão mostradas aqui por distintas cores nos seus dendritos. Então existe uma organização do lobo antenal também na forma de glomérulos. Aqui só mais um detalhe mostrando a projeção, né, dos neurônios receptores olfatórios, tanto das antenas para o lobo antenal ou do palpo mandibular para o lobo antenal. Tá? Então, a informação, a detecção de nutrientes, ela é feita de o sentido muito importante para a detecção de nutrientes é o sentido olfatório. O outro sentido importante é o sistema visual. O sistema visual a gente discutiu em FAQ 1, né, como é a organização do sistema visual, tanto de vertebrados quanto invertebrados. Mas o sistema olfatório, como a gente não tinha discutido, eu achei por bem introduzir, né, falar um pouco sobre o sistema olfatório aqui no processo de detecção de alimento que acontece nos animais. Bem, prosseguindo naquela visão geral, depois da detecção, teremos a captura, né? A captura dos alimentos. A captura dos alimentos vai acontecer de diversas formas. Então, aqui a gente vê em crustáceos usando os apêndices, como as quelas, por exemplo, em insetos usando estruturas utilizadas tanto para sugar fluidos, né? Ou para cortar também os tecidos. Então, a captura de nutrientes pode acontecer de formas variadas também. Animais filtradores têm uma captura do alimento de uma forma utilizando estruturas utilizadas na filtração, né, para reter partículas. Então, a captura de alimento pode acontecer das formas bem variadas. Mas, independente do tipo de captura de alimento, um ponto importante relacionado à captura de alimentos é, na verdade, a seleção dos alimentos. Então, dependendo do tipo de animal, né, na verdade, a quantidade de alimento ingerido ela vai estar de acordo, vai ser regulada, né, pela capacidade, pela disponibilidade do alimento e com o estado fisiológico do consumidor do alimento. E um ponto importante é que os alimentos têm conteúdos energéticos e conteúdos nutricionais que são bem distintos. Então, nesse sentido, a seleção do alimento é muito importante. Então, aqui a gente vê nesse vídeo um exemplo de um primata fazendo seleção de alimento, ou quebrando uma fruta, né, usando uma ferramenta, usando uma pedra para quebrar um fruto, para que ele possa selecionar porções do alimento que tem maior valor nutricional. Então, nesse caso, a seleção do alimento, além da captura, a possibilidade de seleção de porções do alimento com maior valor nutricional é extremamente importante. Isso vai maximizar também a absorção de energia, né, do alimento, porque a partir do momento que o animal ingere alimentos que são de difícil digestão ou alimentos que na verdade não têm valor nutricional, o resultado energético líquido da captura daquele alimento será menor. Mas no caso, se o animal tem a capacidade sensorial e a capacidade motora e cognitiva de fazer uma seleção do alimento que foi capturado, isso vai poder maximizar energeticamente o conteúdo, vai poder maximizar o conteúdo nutricional e energético desses alimentos.
Depois da captura, da seleção, o primeiro processo relacionado à digestão dos alimentos é a digestão mecânica. Então, a digestão mecânica vai acontecer pela dilaceração, ou seja, o alimento vai ser cortado em porções menores. Sendo cortado em porções menores, o alimento ele vai ser... Isso nem todos os animais têm essa capacidade, mas a partir do momento que porções menores do alimento são disponibilizadas, isso vai facilitar o processo de digestão química. Então, no caso de vertebrados, a presença de dentes, ou seja, uma característica importantíssima na digestão mecânica. Em alguns vertebrados, por exemplo, como gastrópodes, a presença de uma língua raspadora também funciona de uma forma muito eficiente no início de uma digestão mecânica do alimento. E a gente pode considerar, por exemplo, as quelíceras de uma aranha também, uma forma de digestão mecânica, ou seja, o alimento vai ser dilacerado e vai ser consumido em porções menores, e lá dentro do sistema digestório o processamento químico ocorrerá a partir de partículas menores, ou seja, vai maximizar a área de atuação das enzimas digestivas nas porções menores de alimento. O processo processamento químico e assimilação vai acontecer dentro do trato gastrointestinal, né, particularmente no esôfago e no intestino, né, no intestino sendo principalmente o local de finalização da digestão química e de absorção dos nutrientes, e no estômago, o local que inicia a digestão química, tem nos estômagos também tem uma possibilidade também importante de digestão mecânica, que a gente vai ver alguns exemplos, mas basicamente no estômago e no intestino, associado às glândulas. As glândulas estão associadas acessórias ligadas à produção enzimática de enzimas digestivas associadas ao intestino, que existe o processo de finalização da digestão e assimilação de nutrientes. Já falei rapidamente de passagens sobre isso, quando eu fiz a questão de usar as palavras alimento e nutrientes de forma separada. É importante a gente fazer essa definição, o que é nutriente e alimento. Nutriente, na verdade, é tudo que é assimilado, né? Tudo que é assimilado a gente pode chamar de nutriente. Tudo que é assimilado, todas as moléculas são assimiladas, que pode ser utilizadas tanto na construção de outras moléculas, ou pode ser utilizado simplesmente para a produção de energia. Então, para ser classificado como nutriente, aquela molécula tem que ser assimilada pelo organismo. No caso, o alimento é tudo que é consumido, mas não necessariamente tudo que é consumido é assimilado. Então, a gente tem exemplos de carboidratos estruturais, como, por exemplo, a celulose e a quitina. Celulose e quitina, pela grande parte dos animais, não tem a capacidade de digestão da celulose nem da quitina. Então, na verdade, a celulose e a quitina, em grande parte dos animais, não tem nenhum valor nutricional. Faz parte do alimento, né? Pode até trazer benefícios do consumo, por exemplo, consumo de celulose, consumo ou seja, de alimentos com fibras. Isso faz com que haja um melhor funcionamento do nosso trato gastrointestinal. No entanto, nós não temos nenhum benefício de absorção de nenhuma molécula de glicose que está formando as moléculas de celulose, porque a celulose não é um nutriente para nós, porque a celulose nós não temos enzimas digestivas capazes de quebrar essas ligações entre as moléculas de glicose que vão formar a molécula de celulose. De forma semelhante, isso acontece com a quitina também, que é um carboidrato estrutural observado em crustáceos, por exemplo. Além disso, de moléculas que nós não temos enzimas digestivas, ou os animais não têm enzimas digestivas para a digestão, portanto, aquelas moléculas não podem ser classificadas como um nutriente, existem também variações ontogenéticas relacionadas a isso. Então, a intolerância à lactose é um exemplo bem clássico.
Naturalmente, sob o ponto de vista evolutivo, ser intolerante à lactose não é uma condição anormal para os mamíferos, porque no caso, os mamíferos, a tendência dos mamíferos, somente os seres humanos consomem leite na sua idade adulta. Todos os outros mamíferos só vão consumir leite durante a fase de lactação. Então, evolutivamente, é natural ser intolerante à lactose. O que acontece nos seres humanos é que existe um gene expresso em populações brancas, né, principalmente populações brancas europeias, que faz a superexpressão do gene da lactase. Então, na verdade, na fase adulta. Então, a superexpressão do gene da lactase na fase adulta vai proporcionar que os seres humanos na fase adulta possam digerir a lactose. Mas nem todos os grupos têm essa superexpressão do gene da lactase. Então, sob o ponto de vista evolutivo, seria natural, né, todos nós sermos intolerantes à lactose na fase adulta. Mas devido a essa superexpressão do gene da lactase, que acontece em algumas populações humanas, grande parte das populações humanas, principalmente de origem branca europeia, não são intolerantes à lactose. Não são intolerantes à lactose. E, por outro lado, algumas populações são altamente intolerantes à lactose, ou seja, a proporção de indivíduos que pode consumir lactose em asiáticos, chineses, em iorubás, na Nigéria, por exemplo, em afro-americanos, nos Estados Unidos, é muito mais baixa. Por quê? Porque essas populações não têm no seu pool gênico essa superexpressão do gene da lactase. E o que são nutrientes essenciais? Nutrientes essenciais são aquelas substâncias que são absorvidas pelo corpo, né, pelo sistema digestório, mas que devem ser absorvidas sempre pela dieta. Ou seja, é necessário que sejam fornecidos pela dieta. Ou seja, nós não temos vias metabólicas para a produção desses nutrientes. Então, deve ser obrigatoriamente obtidos pela dieta. Dentre os nutrientes essenciais, são muito importantes os aminoácidos. Então, nos seres humanos, existem 8 aminoácidos que devem ser consumidos pela dieta. Esses aminoácidos são consumidos principalmente pelo consumo de proteína animal ou por uma combinação de proteína vegetal. A gente consegue também obter todos esses aminoácidos. E a essencialidade dos aminoácidos ela vai diferir entre os animais. Então, aqui a gente tem exemplos, eu mostro o exemplo nessa coluna dos seres humanos. Para cães, a arginina é um aminoácido essencial, que no caso não é para seres humanos. No caso dos gatos, a taurina é um aminoácido essencial, diferente de nós e dos cachorros. E no caso do camarão, por exemplo, uma espécie de camarão, né? A arginina é um aminoácido essencial, diferente de nós, seres humanos também. Então, a essencialidade dos nutrientes, no caso específico aqui dos aminoácidos, vai diferir entre os animais. Então, é necessário que sejam feitos estudos específicos para cada grupo animal para se determinar quais são os aminoácidos essenciais. No caso de ácidos graxos essenciais, nós temos em mamíferos 2 grupos de ácidos graxos que são essenciais, que devem ser consumidos pela dieta, né? Devem ser obtidos pela dieta. Os ômega 6, que é o ácido graxo linoleico, e o ômega 3, o ácido linolênico. E todas essas vitaminas são também nutrientes essenciais, então que devem ser obtidos na dieta. Nós não temos vias metabólicas para a produção, a síntese dessas vitaminas. Bem, considerando o trato gastrointestinal propriamente dito, a gente vai discutir a partir daqui a pouco as especializações do trato gastrointestinal que são importantes, né, para todo o processo de processamento químico e assimilação dos nutrientes. Então, nós vamos discutir essas especializações. E último passo, no caso do processo digestório, seria a egestão, ou seja, a egestão do material que não é digerido, o que não é aproveitado do seu ponto de vista nutricional, ele é feita a egestão sob a forma de fezes.
Então, se a gente pega o consumo de um determinado alimento, qualquer alimento vai ter uma determinada energia bruta. A energia bruta de um alimento é determinada pelo processo de calorimetria. Você pega aquele alimento, isso a gente vê nas informações nutricionais de cada alimento, a quantidade de energia daquele alimento. Como isso é feito? Isso é feito, pega-se aquele alimento, coloca-se num calorímetro, aquela matéria é sujeita a uma combustão, processo de combustão, e durante o processo de combustão se quantifica a quantidade de energia gerada pelo processo de combustão. Isso é a energia bruta do alimento. Mas a energia bruta do alimento não é totalmente consumida, mesmo que se todo o alimento fosse teoricamente assimilável, ou seja, pudesse virar nutriente, o processo de transformação de energia sempre há, pelas leis da termodinâmica, sempre é uma perda de energia sob a forma de calor. Então essa energia bruta é impossível ser totalmente assimilada, mesmo que todo o alimento consumido fosse um nutriente. Uma parte dessa energia já é perdida sob a forma de fezes, ou seja, aquela energia que é indigerível. Então, no nosso caso, na maioria dos vertebrados, a perda da energia sob a forma de celulose. Por exemplo, a celulose sai toda nas fezes, então uma grande porção dessa energia, que é indigerível, já é perdida nas fezes. Dessa energia digerível, uma parte não é metabolizada, é perdida sob a forma na urina. Então, uma parte é perdida sob a forma, simplesmente aminoácidos, né? Compostos nitrogenados, na verdade, vão ser perdidos na forma de urina. Então, uma outra perda de energia acontece aqui. Depois dessas duas perdas, pela fezes e pela urina, a gente teria a energia que pode ser metabolizável. Né? Dessa energia que é metabolizável, uma porção muito importante é perdida no próprio processo de digestão. O processo de digestão química, de mecânica e química, demanda muita energia, tanto que existe um nome específico a isso, ou seja, o aumento da taxa metabólica, ou seja, do consumo de oxigênio, ou seja, do consumo de energia que acontece durante o processo digestório, é chamada ação dinâmica específica. Em todos os animais, eles têm um aumento da taxa metabólica quando está acontecendo o processo de digestão. Então, durante o processo de digestão, uma parte da energia já é perdida pela própria processo digestório. E, nesse caso aqui, o que sobra, depois da digestão, o que é assimilado, é a energia líquida, que pode ser utilizada para a construção de macromoléculas, né, e para a geração de energia. Então, a gente vê que existem várias perdas durante o processo de consumo de alimento: perda por fezes, perda por urina, perda na própria ação dinâmica específica, e aí sim, depois dessas três perdas energéticas, nós temos a energia líquida que pode ser utilizada no nosso metabolismo. Bem, como é que é a digestão em animais simples, né? A digestão em animais simples, aqui a gente tem um exemplo de uma esponja, né? Digestão esponja, onde o batimento dos flagelos dos coanócitos vai fazer com que haja um fluxo de água a partir dos porócitos para dentro dessa cavidade, né? Essa cavidade que é observado nas esponjas. Então, esse batimento dos coanócitos, fazendo que haja um fluxo de água para dentro dessa cavidade da esponja, vai fazer com que fragmentos orgânicos pequenos ou até pequenos animais eles entrem aqui nessa cavidade. Esses pequenos animais, microzooplâncton, aqui tem um exemplo, um copépode, por exemplo, esses fragmentos e esses animais pequenos que entram dentro dessa cavidade, eles vão ser fagocitados, tá, por essas células dos conócitos. Então, vão ser formados vácuos endocíticos que vão englobar esses fragmentos ou esses pequenos animais, e esses vácuos endocíticos com enzimas digestivas vão iniciar a digestão desses fragmentos ou desses pequenos animais. E por sua vez, esses vácuos vão ser transferidos para amebócitos, né? Para amebócitos que vão distribuir os alimentos para as demais células do corpo. Tudo que não é digerido vai ser exorcitado para dentro dessa cavidade e vai fluir para fora com a água. Então, nesse caso, é uma digestão que é tipicamente uma digestão intracelular, né? Então, nesse caso de uma esponja, a gente não vai perceber
o despejamento de enzimas digestivas dentro dessa cavidade, né, dessa cavidade interna da esponja. Toda a digestão vai ser intracelular. No caso de um quinidário, né, é possível a gente já observar um processo de digestão extracelular associado à digestão intracelular. Então, nesse vídeo aqui, né, que tá mostrando, até eu vou aumentar aqui um pouquinho, né, tá mostrando uma hidra, né, consumindo microcrustáceos. Essa hidra, quando consome microcrustáceo, ela vai jogar, né, vai capturando. Você vê que os animais ficam imobilizados imediatamente por causa da ação dos nematocistos. E esses animais imobilizados, eles vão ser direcionados à boca, né? A boca, usando os tentáculos, vão ser direcionados à boca, e o animal a hidra vai engolir todo esse animal. E quando a hidra ingere todo esse microcrustáceo, ele entra na cavidade gastrovascular, enzimas digestivas vão ser despejadas na cavidade gastrovascular e vão fazer com que esse microcrustáceo seja quimicamente digerido em fragmentos menores. Esses fragmentos menores, por sua vez, que sim serão endocitados por essas células. Então, as enzimas vão ser liberadas por essas células enzimáticas que estão aqui na parede da gastroderme. São liberadas essas enzimas e as partículas pequenas oriundas dessa digestão química que acontece dentro da cavidade gastrovascular, essas partículas vão ser fagocitadas por outro tipo celular, por células chamadas células nutritivas, que vão fagocitar essas partículas e fazer o restante da digestão de forma intracelular. E aí esse material, o restante que não é digerido, vai ser de novo exoccitado aqui para a cavidade gastrovascular e vai ser jogado para fora através do fluxo de água. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, num quinidário, um exemplo de uma digestão tanto extracelular quanto intracelular. Mas ainda não existe a formação de um tubo digestório, de um trato gastrointestinal. A presença de um trato gastrointestinal a gente começa a observar já em plateumintos, um trato gastrointestinal que pode ser tanto de uma via ou de duas vias. A gente vai ver essa distinção agora. Então, aqui em plateumintos, nós temos o que a gente chama um sistema digestório incompleto, que é chamado de duas vias, ou seja, uma única abertura, somente a boca. Esse sistema digestório incompleto de duas vias, onde o alimento ele entra pela boca e o resto, o processo de digestão, sai pela boca também, não existindo ânus, pode ser, esse trato digestório incompleto pode ser muito simples, no formato de um saco, né? Ou pode ser de um formato que existem ramificações, chamados de vertículos. Aqui a gente tem dois exemplos encontrados em plateumintos. Nesse caso, existe uma digestão extracelular no lúmen desse trato gastrointestinal, né? Então, a digestão é extracelular. Então, enzimas digestivas são jogadas aqui na luz do trato digestório e a digestão que vai acontecer é de forma extracelular. Essa digestão extracelular acontece e aí células de revestimento vão fagocitar as partículas também para fazer o término da digestão, ou seja, vai ser uma parte extracelular e uma parte intracelular. Essas ramificações que são observadas em alguns grupos são ramificações importantes que possibilitam, primeiro, aumento da área do trato gastrointestinal e também possibilitam a ocorrência de regiões especializadas, ou seja, quando existem essas ramificações, é possível que em algumas porções dessas ramificações ocorram processos específicos relacionados à digestão do alimento, ou seja,
etapas específicas restritas a um determinado local. Possibilita a localização e especialização de funções, que é um dos pontos muito importantes observados nos sistemas digestórios dos animais, que a gente vai discutir com mais detalhe daqui a pouco. O outro tipo de sistema digestório é um sistema digestório completo, ou seja, que tem uma via, boca e ânus. E a gente vai discutir basicamente os sistemas digestórios completos utilizando exemplos de vertebrados. Então, agora na segunda parte da aula, a gente vai discutir sistemas digestórios completos e suas especializações.